E 34 minutos, você continua aí deixando o seu like para a gente atingir rapidinho aqui a primeira meta de 50 curtidas, participando da nossa enquete. Trago agora uma nova parcial. Na sua avaliação, há motivos para o governo Trump abrir uma investigação comercial contra o Brasil? A maioria continua dizendo que sim, 52%, 39% afirmam que não, 9% não sabem. Um abraço aqui para o Júlio Áquila, para o Lenine Oliveira, para o Davi Ferreira, Cléa Fonseca, todo mundo aqui ligadinho no nosso O Povo News. Aproveito então para já chamar o diretor de opinião do Grupo Povo, Walter George, e já vou pedir também a análise dele sobre os últimos números da pesquisa Quest, que já aparece aqui também na sua tela. Walter George, muito bom dia. Uma recuperação, então, da imagem do presidente Lula no meio dessa crise entre Brasil e Estados Unidos, inclusive furando a bolha, garantindo aí apoio dentro da classe média, dentro da parcela da sociedade que recebe salários mínimos, né, maiores em relação à maioria da população, né, rendimento maior do que a maioria da população. E eu repito para você a mesma pergunta que eu fiz para o Coimbra. Virou um tiro no pé essa estratégia do bolsonarismo, as ações de Donald Trump contra o Brasil? Ressuscitaram Lula, digamos assim, em termos de popularidade? Muito bom dia. Bom dia, Ítalo. Bom dia, nossa audiência. Bom, lembrando que o debate lá do pobres contra os ricos, da questão do IOF, já tinha apontado. Então, a gente não pode dizer que o governo consolidou uma recuperação, mas claramente, não é só apenas essa pesquisa, outra que saiu ontem, da Atlas Intel, indicava isso, uma tendência de recuperação da aprovação do presidente e do governo. Né? Claro que isso no contexto em que ele está numa briga em defesa da soberania do país, esse é o tema que o governo tem levantado, e contra uma série de ações do governo norte-americano que prejudicam o Brasil, principalmente na área comercial. E aí, com esse ingrediente extra, vamos dizer assim, de que parte da responsabilidade por essa ação, pelo menos a anterior, do governo dos Estados Unidos, quer dizer, o tarifaço de 50%, é atribuída a uma articulação do seu principal opositor, ou seja, do ex-presidente Bolsonaro, que é citado, inclusive, na decisão do presidente Trump, né? Como primeiro ponto, aliás, o que dá a ideia de que seja talvez o ponto principal, né? Que é parar todos os processos que há contra ele, tudo que há contra ele. Enfim, tem uma série de equívocos que a gente já tratou aqui, porque isso não é atribuição do Lula parar processo nem fazer com que ele ande. Mas o certo é isso, é que o governo já tinha acertado um pouco a mão com relação à questão do debate anterior do IOF, né, que ele conseguiu transformar uma derrota muito forte no Congresso. A partir dali fez um movimento que reverteu em seu favor a compreensão que as pessoas tiveram daquela decisão do Congresso, muito ajudado pelo equívoco, né, dos deputados e senadores. Naquela noite dos senadores, mas os deputados já tinham aprovado a história do aumento do número de deputados, né, para a próxima eleição. Então, assim, é um contexto, nesse momento, não é um contexto favorável. Agora, a gente só pode chamar isso... A gente tem que olhar, Ítalo, muito mais para a tendência, para o movimento, do que para os números, né? Então, os movimentos dessas duas pesquisas, a Atlas de ontem e a Quest de hoje, mostram o governo num sinal de... Agora, vai ser preciso que ele tenha a política, como você estava falando antes, por exemplo, para sair desse imbróglio. Quer dizer, um embate, num primeiro momento, favorece. Daqui a pouco as pessoas vão cobrar a solução real do governo para os problemas que estão colocados, inclusive desse impasse com os Estados Unidos. E aí ele será desafiado a manter essa tendência de recuperação, né, de aprovação de imagem do governo e do presidente.